Hoje vamos falar um pouquinho sobre alimentos termogênicos. E aí, os alimentos termogênicos emagrecem? Bom, meu nome é Fernando Nishizal, eu sou nutricionista e vamos falar um pouquinho sobre alimentos termogênicos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo sobre alimentação. Pessoal, quando a gente está falando em emagrecimento, o que vai definir isso prioritariamente é balanço energético. O que é o balanço energético, Fernando? O balanço energético é a subtração daquilo que a gente está gastando de energia nas nossas atividades diárias e aquilo que a gente consome de energia em forma de alimentos. Então, se a gente quer emagrecer, o nosso gasto diário tem que ser maior que o nosso consumo. Quando a gente consome mais do que a gente gasta, a gente está em balanço energético positivo. Então, a gente ingeriu uma quantidade e gastou menos. Então, tem uma diferença aí, tem um saldo positivo. Onde que vai esse saldo? Fica na gente. Então, a gente ganha peso. Quando a gente quer emagrecer, a gente tem que fazer o processo inverso. A gente tem que ter uma saída de energia maior do que a entrada. E aí a gente tem uma diferença negativa. Com essa diferença negativa, a gente vai conseguir fazer o emagrecimento. Aí, pensando nesse sentido, os alimentos termogênicos são muito famosos. O que é um alimento termogênico? Se a gente pegar essa palavra aí, termogênico, e dividir ela, pegar a primeira parte, termo. Termo significa temperatura. A segunda parte, gênico, vem da palavra gênese. Gênese é fazer, produzir. Então, o que significa o termogênico? É fazer ou produzir temperatura, ou seja, aumentar a temperatura, gerar calor. E aí, para aumentar a temperatura do seu corpo, a gente precisa gastar a energia, calorias. Então, a ideia é que esse aumento, esse gasto de energia, fosse ajudar no emagrecimento. Só que esse gasto, né, essa energia que a gente despende para aumentar a nossa temperatura, ela é muito pequena. Então, a grosso modo, isso não vai ter benefício ou não vai adiantar a gente ficar inserindo os alimentos termogênicos com o intuito de emagrecer. Fazer alguma restrição calórica moderada ou inserir uma atividade física durante o seu dia vai ter um resultado muito mais eficiente se o seu objetivo é emagrecer. De todo modo, os alimentos termogênicos, como a pimenta, o café, os chás, o gengibre, eles têm propriedades muito interessantes e eles podem e devem ser inseridos na sua rotina porque eles vão ter benefícios para a sua saúde. Então, os alimentos termogênicos, apesar de não gerarem um resultado tão expressivo no sentido de emagrecimento, eles podem e devem ser inseridos na sua alimentação porque possuem diversos benefícios, como propriedades antioxidantes, por exemplo. Então, eles são alimentos muito legais aí da gente ter no nosso dia a dia, uma vez ou outra. É muito interessante que eles apareçam aí no nosso prato, beleza? Um detalhe muito importante nessa história dos alimentos termogênicos é que a gente muitas vezes acaba delegando essa responsabilidade do sucesso do emagrecimento para esses alimentos. E aí isso não vai resolver, porque como eu disse, essa diferença ou esse aumento de gasto calórico que poderia favorecer o emagrecimento, ele é muito pequeno. Então, ao passo que a gente poderia fazer muitas outras coisas que seriam muito mais eficientes, a gente delega essa responsabilidade para os alimentos termogênicos, sendo que eles vão fazer uma diferença muito grande. Agora, se a gente começa a se atentar melhor à nossa alimentação, à qualidade, às quantidades, se eu começo a fazer um exercício físico, e aí nesse contexto eu adicionar os alimentos termogênicos,
aí o negócio fica legal, aí você vai ter sucesso. Mas por quê? Porque você não está delegando a responsabilidade e as coisas que você precisa fazer para você chegar no emagrecimento. Você está fazendo as coisas que você precisa. E aí o termogênico ele vem como um auxiliar, ele vem como um plus, ele vem como uma coisinha a mais ali que vai dar um toquinho especial e vai trazer diversos benefícios para a sua saúde, porque eles têm diversas propriedades aí, como a propriedade antioxidante. Então, se você tinha essa dúvida aí sobre os alimentos termogênicos e deu uma esclarecida, né, entendeu que eles não vão ter um poder tão grande assim na sua rotina, que existem estratégias e coisas muito mais interessantes e mais poderosas para você emagrecer, comente aqui para eu saber o que você achou, o que você não sabia e compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você conhece que está aí inserindo um monte de alimentos termogênicos na esperança de que eles vão resolver aí. Então, apesar deles não gerarem um resultado tão significativo pensando no emagrecimento, eles possuem outros benefícios que podem ser muito interessantes para a sua saúde como um todo. Então, os alimentos termogênicos, apesar de não terem um poder tão grande de te emagrecer, eles podem sim ser inseridos na sua alimentação, porque eles vão. Então, os alimentos termogênicos, balanço energético é a